Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano fica aterrorizado ao descobrir que Maristela planeja um atentado contra Basílio e Beatriz. Enquanto isso, Celeste começa a criar laços com Lígia e Anita enfrenta Nelson de maneira destemida. Basílio percebe que a família Alencar já descobriu a verdadeira identidade de Beatriz, aumentando sua preocupação. Em meio a isso, Beto acompanha Beatriz em uma visita a Clarice, mas a encontram dormindo. Ronaldo provoca Bia, gerando tensão, enquanto Sérgio dá conselhos a Alfredo sobre Teresa e Anita. O clima se complica ainda mais quando Basílio flagra uma conversa suspeita entre Maristela e Juliano, na qual eles tramam um acidente para eliminá-lo junto com Beatriz. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Na Magnifique, Bia sai em defesa de Celeste, que é hostilizada por uma aluna devido ao desquite de seus pais. Paralelamente, Carmen tem um mau pressentimento sobre Beatriz, aumentando a apreensão sobre o futuro da jovem. Durante a fuga com Beatriz, Basílio enfrenta um momento de tensão extrema ao perder o controle do automóvel, deixando o destino dos dois incerto. Basílio surpreende ao se revelar muito mais astuto e perigoso do que Juliano jamais poderia imaginar. Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato arquitetada pelo ex-patrão, ele retorna determinado a se vingar e garantir sua ascensão. Com um plano meticuloso, Basílio começa a chantagear Juliano e impõe uma exigência audaciosa, um cargo de alto escalão na perfumaria carioca. Durante os anos em que trabalhou como motorista e capanga da família Alencar, Basílio reuniu diversas provas incriminatórias contra Juliano. Entre os documentos que conseguiu coletar, há registros de fraudes fiscais, extratos bancários de contas secretas e até evidências de desvios milionários. No entanto, sua lealdade ao patrão o impedia de usar esse material contra ele. Mas tudo mudou quando Basílio sofreu um misterioso acidente de carro, que ele acredita ter sido uma tentativa de assassinato encomendada pelo próprio Juliano. Após o ocorrido, ferido e desconfiado, Basílio encontra refúgio no orfanato de Carmen, onde se esconde com Beatriz. Lá, ele se recupera e começa a planejar sua vingança. Paralelamente, Beatriz assume a identidade de Glorinha e participa de um concurso musical na TV Ondas do Mar. Disfarçada e usando uma máscara, ela vence a competição. Porém, no momento da premiação, surpreende a todos ao revelar sua verdadeira identidade, anunciando em rede nacional que está viva e que é filha de Clarice. O choque dessa revelação provoca um verdadeiro alvoroço na cidade. Enquanto isso, Basílio aproveita o impacto causado por Beatriz para executar sua próxima jogada. Sem aviso, ele invade a sede da perfumaria carioca e exige uma reunião particular com Juliano. Ao encontrar-se com o empresário, Basílio coloca uma pasta sobre a mesa e começa a abrir os documentos, um a um, expondo os crimes do ex-patrão. Ele mostra extratos bancários fraudulentos, comprovantes de transferências suspeitas e até mesmo notas fiscais falsificadas. Juliano, pálido e visivelmente desconcertado, tenta desqualificar as acusações, mas Basílio tem cartas ainda mais perigosas na manga. Com um sorriso triunfante, Basílio propõe um acordo. Ou Juliano lhe dá um cargo de confiança na perfumaria carioca, ou ele entregará toda a documentação para Maristela e para as autoridades. O empresário tenta ganhar tempo e pede um prazo para pensar. No entanto, Basílio sabe que Juliano está encurralado e sem opções. Pressionado, o vilão não tem outra escolha senão ceder à chantagem. Assim, Basílio conquista um cargo de alto escalão na empresa e se torna um dos homens mais influentes da perfumaria carioca. Agora, com o poder nas mãos, ele saboreia sua vitória enquanto Juliano, humilhado e acuado, tenta desesperadamente encontrar uma forma de se livrar dessa nova ameaça. O jogo virou,
e Basílio mostra que, nesta guerra de interesses, ele pode ser muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano não mede esforços para manter sua casa sob controle. Determinado a afastar Beatriz e Carmen de qualquer forma, ele dá ordens claras a Coralina. Dê um jeito de mantê-las longe daqui. Não quero nenhuma das duas perto de Clarice. Coralina, apesar de hesitante, sabe que não pode desobedecer. Ela precisa encontrar uma maneira de cumprir a exigência sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Anita sente o peso do passado se abater sobre ela. A notícia da volta de Nelson a deixa em pânico. Seu retorno pode significar problemas, e ela não sabe como lidar com isso. Celeste, por outro lado, segue seu próprio caminho. Sem lugar para ficar, acaba encontrando refúgio na boate de Lígia, onde se acomoda e tenta reorganizar sua vida. Na casa de Raimundo, o clima é de tristeza. Ele lamenta com os filhos sobre as dificuldades que vem enfrentando, sentindo-se impotente diante dos desafios. Já Alfredo, movido por uma preocupação crescente, decide procurar Anita. Algo lhe diz que ela precisa de ajuda, e ele quer estar ao lado dela nesse momento difícil. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Yolanda, determinada a esclarecer suas dúvidas, pede a Ana Maria que a apresente a René. Preciso conhecê-lo pessoalmente, ela insiste. Há algo na história dele que ainda não a convence, e ela quer tirar suas próprias conclusões. Enquanto isso, Maristela se aproxima de Basílio. Com um sorriso calculado, ela tenta extrair informações sobre Beatriz. Ela tem falado algo sobre Juliano? Zrenia pergunta, fingindo desinteresse. Mas Basílio não se deixa enganar. Ele sabe que qualquer deslize pode colocar Beatriz em perigo e, por isso, escolhe suas palavras com cuidado. Ela só quer o bem da mãe, responde, tentando despistar. As peças do jogo estão se movendo e cada personagem precisa decidir de que lado está. O destino de todos parece se entrelaçar, e o que vem a seguir pode mudar tudo. Beatriz vive dias de intensa preocupação. Desde que descobre que sua mãe, Clarice, está sendo manipulada por Juliano e Maristela, a jovem não consegue descansar. Sente que algo muito errado está acontecendo, e cada nova tentativa de se aproximar da mãe apenas reforça suas suspeitas. A casa onde Clarice está parece uma fortaleza, e qualquer iniciativa de Beatriz para vê-la é frustrada por desculpas e barreiras impostas pela família. Determinada, Beatriz tenta novamente visitar Clarice, desta vez com a ajuda de Beto, seu fiel amigo. Ao chegarem à mansão, são recebidos por Coralina, que se mostra relutante em deixá-los entrar. A senhora Clarice não pode receber visitas, ordens médicas, explica com firmeza. Beatriz sente um aperto no peito, mas sem provas concretas para contestar a decisão, resigna-se. No entanto, antes de ir embora, pede que Coralina avise a mãe que ela esteve ali e que sente muito sua falta. Mas algo não faz sentido. No dia seguinte, Beatriz sabe que Teresa e algumas amigas foram recebidas na mansão sem qualquer restrição. A descoberta acende um alerta. Se Clarice não pode receber visitas, por que algumas pessoas são exceção? Sentindo que está sendo enganada, Beatriz decide que não ficará de braços cruzados. Juliano aparece na porta, acompanhado de Maristela, que exibe um sorriso frio. Você realmente não desiste, não é? Zrenia Juliano, cruzando os braços. Mas, infelizmente, sua visita acaba aqui. Beatriz engole em seco. O que estão fazendo com minha mãe? Por que está dopada? Maristela ri, sem se abalar. Ela precisa descansar. É para o bem dela. Vocês estão mentindo. Zrenia, acusa Beatriz. Ela nunca precisou de remédios antes. Antes que possa continuar, Coralina aparece, nervosa, implorando para que Beatriz saia dali antes que algo pior aconteça. Juliano se aproxima, pegando Beatriz pelo braço.
Vamos, não faça as coisas ficarem mais difíceis para você, diz ele, a voz carregada de falsa paciência. Beatriz resiste, mas sabe que insistir naquele momento pode colocar tudo a perder. Com os olhos marejados, lança um último olhar para Clarice e sai da mansão, jurando para si mesma que aquilo não ficará assim. Enquanto isso, Basílio, um antigo aliado de Beatriz, ouve Juliano tramando algo ainda mais terrível. Ela é um problema, e problemas precisam ser eliminados, diz Juliano a um capanga. Prepare tudo. Vai parecer um acidente. Basílio sente um frio na espinha. Ele não pode permitir que Beatriz caia naquela armadilha. Sem perder tempo, vai ao encontro da jovem e conta-lhe tudo. Eles vão tentar te matar, Beatriz. Precisamos sair do Rio de Janeiro agora. O coração dela dispara. Mas e minha mãe? Eu não posso deixá-la. Se você morrer, quem vai salvá-la? Zrenia, retruca Basílio. A lógica cruel daquelas palavras faz Beatriz ceder. Os dois partem apressados, sem perceber que estão sendo seguidos. A estrada deserta parece segura, até que algo inesperado acontece. Um carro surge do nada, emparelhando-se com o deles. Em uma manobra brusca, o outro motorista joga o veículo de Basílio para fora da pista. O impacto é devastador. O carro capota, saindo da estrada e caindo em uma ribanceira. No meio dos destroços, Beatriz está desacordada, gravemente ferida. Basílio, com dificuldades para se mover, tenta chamá-la, mas sua voz é fraca. Enquanto isso, Juliano e Maristela recebem a notícia do suposto acidente. Parece que nosso problema foi resolvido, comemora Maristela. Mas eles estão enganados. Beatriz ainda não está derrotada e, quando despertar, sua sede de justiça será ainda maior. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia, determinada a selar alianças estratégicas, reúne-se com Maristela e Juliano em um encontro tenso. O ambiente é carregado de desconfiança, mas também de necessidade. Zélia propõe um acordo. Promete colaborar com os dois, desde que eles garantam que seus desejos sejam mantidos em segredo, especialmente de Carmen. Juliano, desconfiado, questiona os reais motivos por trás da proposta, mas Maristela, percebendo que precisa de alianças, aceita com um aceno sutil. Estamos todos jogando o mesmo jogo, diz Zélia, deixando no ar a sensação de que o futuro será moldado por decisões perigosas. Enquanto isso, Carmen, sempre firme e controladora, confronta Basílio sobre suas recentes atitudes. Você está perdendo o foco, ela dispara com olhos de aço. Basílio solicita, tenta se justificar, mas Carmen não aceita desculpas. Nós não podemos dar ao luxo de errar agora. Cada passo em falso pode custar caro. Basílio sai sem responder, mas o desconforto entre eles cresce como uma sombra ameaçadora. Anita, Guto e Edu, sentindo-se encurralados por Nelson, decidem se unir. Não podemos largá-lo continuar nos manipulando, afirma Anita com certeza. Guto, por sua vez, revela que há mais no jogo do que aparente. Edu, sempre mais cauteloso, sugere que busquem provas antes de qualquer confronto direto. O trio, agora mais unido do que nunca, promete enfrentar Nelson com tudo o que tem. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz passará por um momento de grande transformação em sua vida pessoal e profissional em Garota do Momento. Após sobreviver a um atentado planejado por Juliano e Maristela, a jovem perderá o cargo de garota propaganda da perfumaria carioca. Contudo, sua trajetória tomará um rumo inesperado quando surgir uma nova e promissora oportunidade. Um convite para protagonizar uma novela, abrindo caminho para um futuro ainda mais brilhante. A trama começa a se intensificar, quando Beatriz, acompanhada de Basílio, sofre um grave acidente de carro. O veículo no qual ambos estão é sabotado por Juliano, que tem como objetivo eliminá-los. Juliano e Maristela, temendo que o segredo sobre a verdadeira identidade de Beatriz venha à tona, decidem se livrar dela antes que a verdade seja revelada para todos. Isso porque os dois já terão descoberto que a jovem é, na realidade,
filha biológica de Clarice. Apesar da emboscada, o plano dos vilões falha. Beatriz e Basílio conseguem sobreviver ao acidente, mas optam por se esconder no orfanato de Carmen para se recuperarem e planejarem seus próximos passos. Durante o tempo em que permanece escondida, Beatriz amadurece e percebe que precisa retomar o controle de sua vida. E quando a oportunidade certa surge, ela decide que está na hora de fazer seu retorno triunfal. A grande reviravolta acontece quando Beatriz faz uma aparição surpresa no famoso programa de televisão Alfredo Honório Show. Ao vivo, diante de uma plateia atônita, ela revela ser a filha biológica de Clarice. Sua coragem e determinação surpreendem a todos, mas a revelação traz consequências imediatas. A perfumaria carioca, receosa quanto à imagem da empresa, decide romper o contrato com Beatriz, afastando-a do cargo de garota propaganda. Mesmo com a perda do emprego, Beatriz não se deixa abater. Ela vê nessa situação uma chance de se reinventar. É então que Glorinha, sua amiga e confidente, traz uma notícia que reacende as esperanças da jovem. Uma nova seleção para escolher uma garota propaganda, ou como também é chamado na época, uma videomoça, para uma importante marca de cerveja. Empolgada, Beatriz decide participar do concurso e se dedicar integralmente à nova oportunidade. Mas desta vez, Beatriz quer fazer diferente. Determinada a se destacar, ela busca a ajuda de uma figura icônica do teatro e da televisão, Ruth de Souza. A renomada atriz aceita mentorar Beatriz, ensinando-a técnicas de interpretação e postura diante das câmeras. Sob a orientação de Ruth, Beatriz não só melhora suas habilidades, como também ganha confiança para encarar novos desafios no mundo artístico. O concurso acontece em um grande evento transmitido ao vivo, e Beatriz, mais uma vez, conquista o público e os jurados com seu carisma e talento. Sua vitória é celebrada por todos, menos por sua rival Bia, que também estava participando do concurso e acreditava que venceria. Beatriz assume o posto de garota propaganda da marca de cerveja e começa a apresentar comerciais durante o Alfredo Honório Show, consolidando sua presença na televisão. É durante esse período de ascensão que Beatriz chama a atenção de Sérgio, um dos sócios de Alfredo Honório. Sérgio, que também é roteirista, está desenvolvendo um novo projeto televisivo, uma novela em formato inovador, algo que promete revolucionar o mercado. Encantado com o talento de Beatriz, ele decide fazer um convite ousado. Oferece a ela o papel de protagonista do folhetim. A proposta deixa Beatriz surpresa e emocionada. Ser protagonista de uma novela é um sonho que ela jamais imaginou alcançar tão rapidamente. Além disso, a nova função traria benefícios financeiros que ajudariam sua avó, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Sem hesitar, Beatriz aceita o convite, determinada a se dedicar ao máximo para fazer jus à confiança que Sérgio está depositando nela. Com essa nova etapa em sua vida, Beatriz começa a se firmar como uma verdadeira estrela. Sua jornada até aqui não foi fácil, marcada por desafios, perdas e momentos de superação. No entanto, sua coragem, resiliência e capacidade de se reinventar a cada obstáculo mostram que ela está preparada para trilhar um caminho de sucesso e reconhecimento. Enquanto isso, os vilões da trama, Juliano e Maristela, ficam cada vez mais acuados. O retorno triunfal de Beatriz e sua ascensão profissional enfraquecem os planos de ambos, que começam a perder o controle sobre a situação. A revelação de que Beatriz é a filha legítima de Clarice também causa um impacto devastador, ameaçando expor as conspirações que ambos arquitetaram. Agora, Beatriz não é mais apenas uma garota em busca de um lugar ao sol. Nos próximos capítulos de Ela se Garota do tornou uma mulher Momento, determinada a Maristela e conquistar seu Juliano espaço e lutar entram em pelos seus desespero direitos. ao perceber que Com o estão apoio de perdendo o pessoas que controle da acreditam nela, situação. como Glorinha, Enquanto Ruth isso, de Souza Basílio e encontra Sérgio, uma oportunidade Beatriz de está se redimir pronta para com encarar Beatriz, novos desafios demonstrando e arrependimento brilhar pelos ainda erros do mais no passado. mundo artístico. Em meio a Sua esses história, acontecimentos, repleta de René não reviravoltas esconde e seu superações, interesse por Ana Maria inspira e aqueles começa ao a seu flertar redor e discretamente mostra que, com ela, mesmo diante tentando das conquistá-la. adversidades,
É Buscando possível corrigir suas recomeçar falhas, e alcançar Basílio novos decide pedir sonhos. perdão a Beto, E, com sua reconhecendo entrada no suas universo das atitudes novelas, equivocadas. Beatriz Já inicia um Ulisses, novo capítulo em preocupado com sua o rumo dos trajetória, acontecimentos, pronta para se pede tornar que um ícone Vinícius da deixe o televisão boliche, brasileira. acreditando que essa seja a melhor solução para evitar conflitos futuros. Em outro ponto da trama, Alfredo e Anita enfrentam momentos de sofrimento, cada um lidando com suas dores e incertezas. Enquanto isso, Edu tenta convencer Anita a aceitar seu relacionamento com Celeste, propondo que o namoro aconteça às escondidas para evitar maiores complicações. Depois de dias em coma, a inesperada recuperação de Clarice traz um clima de tensão e desespero para Juliano e Maristela. O despertar da desmemoriada, que até então estava sob efeito de medicamentos manipulados por Maristela, revela que os planos da vilã para mantê-la confusa e desorientada começam a desmoronar. Clarice, interpretada por Carol Castro, acorda subitamente, trazendo à tona fragmentos de suas lembranças sobre as pinturas da flor de imperatriz, uma espécie rara de planta encontrada em Petrópolis, que ela costumava retratar antes do acidente que lhe tirou a memória. Tudo começou quando Maristela, vivida por Lília Cabral, administrou um forte medicamento a Clarice, na intenção de evitar que ela recobrasse a consciência e, consequentemente, suas memórias. A vilã acreditava que, mantendo Clarice sob constante sedação, conseguiria prolongar o estado de desorientação da jovem, impedindo-a de descobrir a verdade sobre o acidente que sofreu. No entanto, o efeito colateral inesperado desse remédio fez com que Clarice entrasse em coma, situação que assustou Juliano, seu cúmplice, e o fez levá-la às pressas para o hospital. Com Clarice inconsciente, Maristela e Juliano acreditaram que teriam tempo suficiente para elaborar novos planos e garantir que seus segredos permanecessem ocultos. No entanto, o despertar de Clarice aconteceu de forma súbita e surpreendente. No momento em que abre os olhos, a jovem é recebida por Juliano, que, apreensivo, tenta disfarçar seu nervosismo. Ele se aproxima dela com uma expressão preocupada e questiona como ela está se sentindo. Clarice, ainda sonolenta, sorri levemente e diz que está feliz por estar acordada. Em seguida, ela menciona suas últimas lembranças antes do acidente, falando sobre as pinturas que fazia da flor de imperatriz. Esse detalhe aparentemente simples é o suficiente para causar um verdadeiro pânico em Juliano e Maristela. Ambos sabem que, se Clarice continuar recobrando suas memórias, será apenas uma questão de tempo até que ela se lembre do que realmente aconteceu no dia do acidente. Maristela, sempre calculista, rapidamente elabora uma nova estratégia. Ela convence o médico a administrar um sedativo a Clarice, alegando que a paciente ainda está muito fraca e precisa descansar. O médico, acreditando que Maristela está preocupada com a recuperação da jovem, concorda em manter Clarice sob observação por mais alguns dias, garantindo que ela fique sedada na maior parte do tempo. Enquanto isso, Juliano não consegue esconder sua apreensão. Ele teme que Clarice possa, a qualquer momento, recuperar a memória e revelar segredos que poderiam comprometer tanto ele quanto sua mãe. Em uma conversa reservada com Maristela, ele expressa suas preocupações. Mãe, e se ela se lembrar de tudo? E se ela contar para alguém o que aconteceu? Não podemos deixar isso acontecer. Vamos mantê-la sob controle. O importante é garantir que ela continue desacordada o máximo de tempo possível, responde Maristela, com um olhar frio e determinado. Mas Clarice não se convence facilmente. Determinada a descobrir a verdade, ela começa a planejar uma maneira de sair do hospital e buscar respostas para suas dúvidas. Sua intuição lhe diz que há algo muito maior por trás de seu acidente, e ela não está disposta a continuar sendo manipulada. O clima de tensão chega ao ápice quando Clarice tem um sonho vívido com o dia do acidente. Ela vê flashes de imagens, o carro derrapando, alguém gritando e uma figura misteriosa se aproximando dela. Ao acordar,
A jovem está mais determinada do que nunca a desvendar o mistério que cerca sua vida. Enquanto isso, Maristela e Juliano continuam a agir nas sombras, tentando garantir que seus segredos não sejam revelados. No entanto, eles sabem que estão lidando com uma bomba relógio. O despertar de Clarice pode ser o início do fim para os dois. Com a memória fragmentada, mas com uma determinação crescente, Clarice está pronta para enfrentar seus medos e descobrir a verdade. Sua recuperação representa uma ameaça real para Maristela e Juliano, que precisam agir rápido para evitar que seus crimes venham à tona. Mas será que eles conseguirão impedir Clarice de lembrar de tudo? Ou será que a jovem finalmente conseguirá fazer justiça e revelar toda a verdade? Nos próximos capítulos de Garota do Momento. Após descobrir que Clarice perdeu a memória em um trágico acidente envolvendo um bonde, Beatriz decide buscar ajuda de sua avó, Carmen, para lidar com a delicada situação. A revelação impacta profundamente a protagonista, que percebe a gravidade do que aconteceu com sua mãe e o quanto sua vida foi manipulada. Beatriz não hesita em pegar o telefone e ligar para Carmen, que está em Petrópolis cuidando dos netos. Assim que atende, a avó percebe o tom urgente na voz da neta e pergunta se algo grave aconteceu. Vozinha, eu descobri uma coisa muito séria sobre a minha mãe, diz Beatriz, com a voz embargada. A Clarice perdeu a memória num acidente de bonde. Ela nem sabe quem realmente é. Do outro lado da linha, Carmen leva um susto. Amnésia, Virgem Santa. A pobrezinha sofreu um acidente e perdeu toda a memória. Como pode uma coisa dessas? E ninguém nunca me contou nada. Swing! Exclama incrédula. Beatriz respira fundo antes de continuar. E tem mais, vozinha. Pior que isso. Entregaram outra identidade para ela. Inventaram um passado diferente e fizeram com que ela acreditasse em tudo isso. Eu demorei a entender, mas agora faz sentido. Bem que a senhora dizia que tinha algo errado quando eu falava que a Clarice era vigarista. Devia ter te escutado desde o início, lamenta. Sim, ela tocava essa música para me fazer dormir quando eu era pequena, responde Beatriz, emocionada. Decidem levar a caixinha para Clarice. Ao entregarem o objeto, Clarice tem uma reação inesperada. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela começa a murmurar a melodia. Essa música... Eu conheço essa música? Diz Clarice confusa. Mãe, é isso! Você está começando a se lembrar, diz Beatriz, segurando as mãos da mãe. Clarice olha para Beatriz com os olhos marejados, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. A jornada para recuperar sua memória está apenas começando, mas o primeiro passo foi dado. Após a decisão de Carmen de ir ao Rio de Janeiro para ajudar Beatriz, a protagonista começa a traçar um plano para revelar a verdade a Clarice de forma cuidadosa. A chegada da avó promete ser um ponto de virada na narrativa e Beatriz sente que, com o apoio dela, conseguirá enfrentar os desafios que estão por vir. Descobrir que Clarice perdeu a memória em um trágico acidente envolvendo um bonde. Beatriz decide buscar ajuda de sua avó, Carmen, para lidar com a delicada situação. A revelação impacta profundamente a protagonista, que percebe a gravidade do que aconteceu com sua mãe e o quanto sua vida foi manipulada. Dias depois, Carmen desembarca na rodoviária, trazendo consigo uma mala simples e um olhar determinado. Beatriz a espera ansiosamente e, quando as duas se encontram, o abraço caloroso é carregado de emoção e esperança. Beatriz não hesita em pegar o telefone e ligar para Carmen, que está em Petrópolis, cuidando dos netos. Assim que atende, a avó percebe o tom urgente na voz da neta e pergunta se algo grave aconteceu. Que bom que você veio, vozinha! Eu estava precisando tanto de você aqui, vozinha. Eu descobri uma coisa muito séria sobre a minha mãe, diz Beatriz, com lágrimas nos olhos, a voz embargada. A Clarice perdeu a memória num acidente de bonde. Ela nem sabe quem realmente é. Minha filha, eu não podia ficar longe. Essa história está muito séria, e a gente precisa resolver isso juntas. Agora me conta tudo, nos mínimos detalhes. Quero entender bem o que aconteceu com a Clarice, responde Carmen, segurando as mãos da neta do outro lado da linha. Carmen leva um susto.
Amnésia? Virgem Santa! A pobrezinha sofreu um acidente e perdeu toda a memória. Como pode uma coisa dessas e ninguém nunca me contou nada? Swing! Exclama, incrédula. As duas seguem para o pequeno apartamento de Beatriz. Enquanto tomam um café quente, a jovem narra todos os acontecimentos que descobriu nos últimos dias. Ela explica como Clarice sofreu o acidente, perdeu a memória e foi levada por pessoas que criaram uma identidade falsa para ela. Beatriz respira fundo antes de continuar. E tem mais, vozinha. Pior que isso, entregaram outra identidade para ela, inventaram um passado diferente e fizeram com que ela acreditasse em tudo isso. Eu demorei a entender, mas agora faz sentido. Bem que a senhora dizia que tinha algo errado quando eu falava que a Clarice era vigarista. Devia ter te escutado desde o início, lamenta. Essas pessoas inventaram toda uma vida para a minha mãe. Fizeram ela acreditar que era outra pessoa. E pior, elas a manipularam por anos, provavelmente com algum interesse por trás, diz Beatriz, indignada. Preocupada com a neta e com a gravidade da situação, Carmen faz uma observação importante. Minha filha, quem fez isso tudo com a sua mãe deve ser muito perigoso. Não podemos brincar com gente assim. Eles têm poder, e nós não sabemos do que são capazes. Carmen ouve tudo atentamente, refletindo sobre cada detalhe. Isso é muito grave, minha filha. Quem faz uma coisa dessas tem motivos obscuros. Mas você já sabe quem está por trás disso? Clarice fica em silêncio por um momento, processando a informação. Perdi a memória? Como assim? Eu não lembro de nada disso. As duas seguem para o apartamento de Beatriz, onde passam a tarde discutindo como abordar Clarice. Carmen sugere que o melhor caminho é tentar despertar lembranças adormecidas. Se a memória dela foi apagada, talvez certos lugares ou objetos possam trazer lembranças de volta, pondera. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu tenho provas e estou aqui para te ajudar a lembrar quem você realmente é, diz Beatriz, com a voz firme, mas cheia de emoção. Tinha pensado nisso, mas não sei por onde começar, diz Beatriz, ansiosa. Acho que precisamos encontrar algum objeto que ela reconheça, algo que provoque uma reviravolta. Clarice leva as mãos à cabeça, confusa. Mas por que fariam isso comigo? Quem faria uma coisa dessas? No meio da conversa, Carmen sugere visitarem a antiga casa de Clarice. Talvez algo lá a ajude a se lembrar. E mesmo que não funcione de imediato, vai mostrar a ela que existe mais na história do que contaram. Ainda não sabemos tudo, mas prometo que vamos descobrir juntas. Você não está sozinha, mãe. Eu e a avó Carmen estamos aqui para te apoiar. Assegura. Tem razão, vozinha. Vamos lá. Não podemos perder tempo, concorda Beatriz. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Arlete agradece a parceria que Zélia finge oferecer. Clarice tem novos flashes de memória, o que a leva a uma crise de enxaqueca. Raimundo, tomado pela raiva, rasga o passaporte de Lígia, e ela se revolta contra ele, deixando claro que não vai aceitar mais suas imposições. Alípio enfrenta os capangas de Basílio com coragem, mesmo em desvantagem. Zélia, em um momento de conspiração, compartilha com seu cúmplice misterioso as informações que descobriu sobre Juliano, Bia e Clarice. Alfredo, desolado, sente a falta de seu microfone, como se tivesse perdido parte de sua essência. Nelson recebe uma ameaça do agiota que o chantageia, o que o deixa ainda mais desesperado. Enquanto isso, Ulisses, determinado a se reaproximar de Ana Maria, tem uma ideia que pode ajudá-lo a reconquistar a confiança dela. Edu e Celeste continuam trocando cartas como Genoca e Olívia, ambos desconhecendo que estão se comunicando sem saber suas verdadeiras identidades. Lígia, decidida a romper de vez com Raimundo, exige o desquite, enfrentando o ex-marido com firmeza. Beatriz, sem ser percebida, escuta quando Alípio acusa Basílio de ter mandado espancá-lo, e a revelação deixa claro que o perigo ronda mais perto do que imaginava. Zélia, cada vez mais focada em seu plano, descobre que Clarice se casou em Petrópolis, uma informação que promete mudar o rumo de sua investigação. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento.
Zélia, determinada a desvendar os segredos do passado de Clarice, mergulha em uma investigação que promete trazer à tona revelações surpreendentes sobre a mãe de Beatriz. Ambiciosa e sagaz, a vilã decide seguir uma pista importante que a leva até a região serrana do Rio de Janeiro, mais precisamente para Petrópolis, em busca de respostas que podem mudar o rumo dos acontecimentos em Garota do Momento. Tudo começa quando Zélia descobre, através de uma das crianças do orfanato dirigido por Carmen, que a protagonista da trama é filha da mulher desmemoriada. Esse detalhe acende uma luz na mente da loira, que logo percebe que há algo muito mais profundo envolvendo Clarice do que todos imaginam. Sempre manipuladora, Zélia resolve agir por conta própria e embarca em uma viagem até Petrópolis, com a intenção de desvendar o passado nebuloso da professora de etiqueta. A chegada à cidade é o ponto de partida para uma série de descobertas inesperadas. Zélia, sempre com o olhar atento e a língua afiada, começa suas investigações pela igreja matriz, local que guarda histórias de casamentos e batizados. Convencida de que poderá usar o segredo da verdadeira identidade de Beatriz como uma poderosa arma para conseguir o que deseja. Enquanto isso, no núcleo central da trama, Clarice continua tendo flechas de memória que a levam a lembrar da flor de Imperatriz, uma espécie típica de Petrópolis. A protagonista começa a fazer vários desenhos dessa flor, o que impressiona Juliano e Maristela. A veia artística de Clarice surge como uma pista de que suas lembranças podem estar se reorganizando, o que deixa o casal em estado de alerta. Juliano, temendo que Clarice recupere completamente a memória e descubra a verdade sobre seu passado, decide tomar medidas drásticas. Junto com Maristela, ele resolve administrar um remédio mais forte para tentar apagar as memórias emergentes da protagonista. O casal acredita que, se conseguirem manter Clarice sob controle, poderão impedir que ela recupere seu verdadeiro passado e descubra a conexão com Beatriz. Entretanto, Clarice, em um momento de lucidez, menciona que gostaria de visitar Petrópolis para ver as flores que tanto desenha. Essa fala desperta ainda mais a preocupação de Juliano e Maristela, que tentam convencê-la a desistir da ideia. No entanto, a protagonista parece cada vez mais determinada a seguir suas intuições, o que pode colocar todos os planos dos vilões em risco. Zélia, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro cheia de confiança e preparada para confrontar Juliano e Maristela. Ela os procura e, sem rodeios, revela que sabe do passado de Clarice e que descobriu que Beatriz é filha da desmemoriada. O casal, pego de surpresa, tenta negar as acusações, mas Zélia é implacável. Com um sorriso malicioso, a vilã deixa claro que está disposta a manter o segredo, desde que receba algo em troca. Juliano e Maristela ficam desesperados diante da ameaça de Zélia. Eles sabem que, se a verdade vier à tona, toda a vida que construíram pode desmoronar. A chantagem de Zélia coloca o casal em uma posição delicada, obrigando-os a considerar suas opções. Maristela, que sempre se mostrou fria e calculista, começa a pensar em maneiras de neutralizar a vilã, enquanto Juliano se mostra mais abalado emocionalmente, temendo o impacto que a revelação pode causar em Beatriz.